Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui na tela você tem algumas regras, tá, de conduta para esse período de aula remota, ok? Então você pode pausar o vídeo para ler com mais calma e você também encontra lá no Classroom. Bem, então aqui a gente vai dar início a mais uma aula, tá, da disciplina de Cálculo 1 e a gente vai dar continuidade, de certa forma, tá, ao assunto de continuidade de funções, né? Funções contínuas, ok? Então, aqui a gente tem um enfoque um pouco no teorema do valor intermediário, tá? Que, digamos que carinhosamente a gente chama de TVI, tá? A gente abrevia dessa forma, TVI. E isso vai ser visto mais no final da aula. Então, no início a gente vai ver mais algumas propriedades de continuidade, né, em relação à composição de funções, como que funciona isso, porque na aula passada a gente viu a definição, viu alguns exemplos, né, e aí a gente viu propriedades, né, de somas, subtração, multiplicação, divisão, multiplicação por uma constante, né, que essas operações preservam, né, de certo modo, a continuidade das funções, né. E hoje a gente vai ver então no início da aula a composição, né? Como que fica a composição de funções contínuas? Será que se ainda permanece contínua, né? E depois a gente vai ver esse teorema, que é o teorema do valor intermediário, que é o TVI, certo? Então vamos dar início. Bem, então a gente outra forma, né? Aqui uma outra propriedade quando a gente trabalha com funções. Funções contínuas, no caso, é quando a gente for estudar a composição, tá? Então, a pergunta natural é, então, se eu tenho funções contínuas, a composição ainda é contínua? Porque isso nos é útil, né? Nos é bastante útil. Por exemplo, eu tenho duas funções que eu já sei que é contínuo, então eu vou compor ali e tal. E aí, assim, será que eu já consigo, né, de cara, saber se a composição é contínua, sabendo que as funções envolvidas são ou não, né? Então, bem, a gente vai ver isso, tá? E aqui a gente tem um primeiro resultado, que é esse teorema 8. O que que ele fala, tá? Então, basicamente, ele lhe diz o seguinte: a gente vai estudar aqui a função f bola g, tá? Então, f bola g, então, isso daqui nada mais é do que a f, né, aplicada na g de x. Ela é definida desse modo, a gente já viu, tá? Bem, então ele lhe diz duas informações, tá? Então, a primeira informação é essa aqui, tá? Ele lhe diz que quando você vai olhar aqui, né, o limite do x tendendo a um a, tá? Certo valor a aqui, a função de dentro, tá? Ela tá o limite, né? O limite da g existe no ponto A e é igual a um certo valor b, tá? Então, o limite da g quando x tende a A é b. Então, você tem isso. Observe, você não está pedindo aqui necessariamente que a g esteja contínua no ponto A. Você está pedindo apenas que o limite exista, tá? Então, eu vou até colocar essa observação aqui, certo? Então, não estamos pedindo que g, né, seja contínua no x igual a A, né? Ou seja, queremos apenas que exista o limite, né? Ok? Então, a gente precisa, tá, que o limite exista. A gente não está pedindo que a g esteja contínua, tá? Então, o primeiro ponto é esse. E aí, justamente nesse ponto B aqui, né, que é o limite da G, né, é o ponto B, a gente vai pedir que a F seja contínua nesse ponto B, certo? Que a F seja contínua nesse ponto B. Então, a outra informação é, né, F contínua no B, certo? No B. Então,
são esses dois pontos. A função de dentro, né, que é a g, então, a função de dentro, que é a g, a gente vai pedir que exista o limite dela, tá bom? E aí, sendo o limite dela aqui um certo valor, que é o valor b, eu vou pedir que a f, que é a função de fora, seja contínua nesse ponto b, que é justamente o ponto aqui do limite da g, tá? Da de dentro. Bem, e aí, claro, a f ser contínua no ponto b, isso acarreta algumas coisas, né? Por exemplo, b tem que estar no domínio, tem que existir o limite da f tendendo a b, né? E tem que ter também esse limite tem que ser igual a f de b, né? Ok? Bem, e aí, né, em outras palavras, o que a gente tem, né? Bem, resumindo, né? Resumindo aqui, eu tenho o que, né? O que é que eu tenho? Bem, eu tenho que g de x, né? Bem, o limite quando x tende a A, né, da função g de x é igual a b, né? Bem, o limite que a gente está interessado em calcular é esse daqui, certo? É esse daqui, ok? Bem, então, o que ele, né, o que esse resultado, né, vai nos dizer é isso daqui, certo? Que o limite da função f, tá? O limite da função f, bola g, é justamente f de b, tá? É justamente f de b, ok? Bem, então é o seguinte, aqui, né, em certo modo, o que ele está lhe dizendo é se a sua função, tá? A sua função é contínua, né? Se a sua função f é contínua no ponto B, então o que ele lhe diz é esse limite aqui, ó, tá? Ele pode entrar para dentro da sua função f, ok? Então, você tá o limite de f de g, né? O limite da f da g. Sendo a f contínua, esse limite ele entra, tá? Para dentro da sua função f, e aí fica f do limite da g, certo? Fica f do limite da g. Bem, então, deixa eu apagar isso daqui. Então, o que você quer é isso, né? O limite de f com x tendendo a A, né? Então, isso daqui, como a f é contínua, né? Então, esse limite aqui, ele vai entrar, né? Para dentro, tá? Ou você pode enxergar que a f sai, né? A gente pode enxergar desses dois modos. Então, vai ficar f e vai ficar o limite da g de x, tá? Quando x tende a, tá? O mesmo limite, ok? Ou seja, né? Mas quem é o limite de g quando limite de g de x quando x tende a, né? É o que a gente está dizendo aqui que é b, né? É o que está dito aqui que é b. Então, isso aqui é o f de b, certo? Então, que é o que está aqui, ó. Então, essa propriedade, ela simplesmente diz o seguinte, né? Bem, a função de dentro, né? A função de dentro, o limite dela existe, né? Ok? E aí, a gente está dizendo que é b. E aí, nesse ponto B, a função f é contínua. Com isso, né, eu tenho essa propriedade, que o limite da f bola g, né, vai ser o f do limite de g, tá bom? O f do limite de g, ok? Bem, então, basicamente é isso. Você só tem que ficar atento a esses dois pontos, né? Tem que existir o limite da g. Não estamos pedindo que a g seja contínua nesse ponto A, né? Só que existe o limite. E que no limite, né, no B, essa f seja contínua, tá? Basicamente isso. Então, aqui, por exemplo,
tá? Aqui, por exemplo, o que a gente tem, né? Temos aqui o limite, né? O limite de x tendendo a 1. Aí você tem aqui a função arco-cosseno, que é a função arco-cosseno, vou botar aqui, arco-cosseno, não, perdão, arcosseno, né? Isso daqui é a inversa da função, não sei se eu falei isso em algum momento, mas se não, da função seno, tá? É a inversa da função seno. Bem, a gente viu, né, que as funções polinomiais, racionais, né, as funções logarítmicas, as funções trigonométricas e as inversas, né, as inversas trigonométricas também são contínuas. Então, essa daqui, a função arcosseno, ela se enquadra como uma função inversa trigonométrica, tá? Então, essa função aqui, ela é contínua, tá? Ela está lá no nosso quadro de funções contínuas, certo? Ela é uma inversa trigonométrica. Bem, e aqui dentro eu tenho uma outra função, tá? Então, o que a gente pode analisar? Bem, então ali eu tenho, se eu chamo de f, vou chamar f, tá? Vou chamar aqui f de x, vai ser a minha função arco seno de x, tá? A minha função g, eu vou pegar o que está ali dentro, né? Por exemplo, é 1 menos a raiz de x sobre 1 menos x. Se você olhar, essa função aqui todinha, ela é f bola g de x, tá? Porque vai ficar f, né, da g de x. Então, isso daqui é justamente a função, né? Vai ficar justamente o que a gente tem ali, que vai ser arco seno, né, de g de x, né? Ou seja, é arco seno de 1 menos. Ou seja, em vez de olhar essa função aqui, né? Em vez de olhar essa função aqui como uma só, eu vou enxergá-la como a composição dessa função f com essa função g, tá? Bem, eu sou obrigado a enxergar como uma composição, né? Não. Se você tiver condições de resolver de uma forma direta, digamos, né? Você pode usar esse argumento que você tenha, por acaso tenha. Mas, nesse caso, é muito indicado que você enxergue como uma composição de funções, porque vai facilitar muito, tá? Vai facilitar muito a sua vida na hora de calcular esse limite, tá bom? Então, bem, o que é que a gente observa, tá? Bem, então, eu vou olhar, né? O limite é de x tendendo a 1 e a minha função g, né? Então, g é justamente o que está aqui. O que é que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar o limite dela, tá? Com x tendendo a 1. De fato, né? A g não pode ser contínua no 1, porque o 1 não está no domínio da g, né? Justamente aqui, ó. Porque o 1 x igual a 1 iria zerar aqui esse denominador. Então, o 1 não está no domínio. Então, de fato, não tem como a g ser contínua. Mas eu não preciso que a g seja contínua, né? Só tenho que olhar o limite dela, tá? Então, eu vou olhar o limite, tá, da minha função g quando g tende a... Perdão, quando x tende a 1, tá? Essa conta, tá? É o que foi feito aqui, ó. Ok? É o que foi feito aqui. Então, isso daqui é justamente o limite da g, né? Então, não vou repetir, porque está feito aqui dentro. E aqui a resolução do material, né? Ele fez uma ordem um pouco diferente. Eu vou analisar primeiro a g. Então, mas a conta é o que foi feito ali. Bem, vou até escrever aqui, né? Vou transcrever, na verdade. Então, o limite, vou olhar aqui, quem seria o limite aqui da minha função g, né? G de x, que eu chamei, quando x tende a 1. Bem, então esse daqui é o limite de x tendendo a 1. Eu só vou repetir passo a passo que está dentro dos parênteses, né? É 1 menos raiz de x
1 menos x, tá bom? Bem, aqui você vai precisar fazer operações, né? Algumas operações aqui algébricas para você calcular esse limite. Bem, a gente vai olhar um produto notável, tá? Então, bem, produto notável é aquele que a gente tem assim, por exemplo, aqui eu vou ter 1 menos, na verdade eu vou botar assim, a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Isso daqui é a mais b, a menos b, certo? Então, no caso ali, se a gente pegar o a para ser 1 e o b para ser a raiz de x, né? Quando eu escrevo isso daqui, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1, menos. Aqui, o b ao quadrado, né? Então, vai ficar raiz de x ao quadrado, dá 1. Não tem problema ser o módulo, porque o x está próximo de 1, tá? Então, isso daqui vai ficar o a, que é 1, mais o b, que é a raiz de x, multiplicando o a, que é 1, menos o b, que é a raiz de x. Então, ali, a parte de baixo, né? Eu vou escrever como sendo 1 mais raiz de x, 1 menos raiz de x, tá? Bem, e aí a gente pode cancelar, tá? Como o x, no limite, né? O x está próximo de 1, mas ele é diferente de 1. Então, esse termo aqui, ó, 1 menos raiz de x, ele é diferente de 0, né? Se o x fosse 1, então esse termo daria 0. Mas no limite eu olho x perto de 1, mas diferente de 1. Então, isso é diferente de 0, eu posso cancelar esse termo embaixo e em cima, que ele aparece embaixo e em cima, tá? Então, isso daqui vai ficar o limite de x tendendo a 1, simplesmente de 1 sobre 1 mais raiz de x, tá bom? Então, essa função aqui que eu tenho aqui agora é uma função racional, tá? Então, isso daqui, ó, é uma função racional. E aí, o 1 está no domínio dela, né? Faz sentido no 1. Então, é só substituir. Vai ficar 1 mais raiz de 1, tá? Ela, no final das contas, essa função é contínua. Então, no limite, eu já posso calcular. Tá? A g não é contínua, mas essa daqui, depois de alguma manipulação, ela se torna contínua. Então, vai ficar 1 sobre 2, tá? Então, bem, o que é que eu tenho, né? Eu tenho que o limite da g é 2, tá? Então, deixa eu botar bem aqui. O limite da minha g de x, quando x tende a 1, é igual a 2, né? Igual a 2, tá? Bem, e aí o que é que eu tenho que olhar agora? O outro ponto, se a minha função f, ou seja, se a arco seno, né, é contínua, x igual a 2, né? Que é esse valor aqui, né? Esse valor aqui, né? Veio para cá. Bem, a função arco contínua, a função arcosseno, ela é contínua, né? Isso é uma pergunta. Sim, né? Isso é verdade, tá? Vou botar aqui e botar um ok, né? Sim, né? Porque eu falei aqui, ela é contínua sempre, né? Ela é contínua sempre, em todo o domínio dela. Ela é contínua em todo o domínio dela. Bem, e então, se essa função arco cosseno, né, ela é contínua, então arco cosseno não, perdão. Sempre que eu falar isso, aqui é arco seno, tá? Como ela é contínua, tá bom? Então, no 2 não. Que é isso, professor? Que é isso? O limite deu 1 sobre 2, né? 1 sobre 2. Ok. Até porque o 2 nem está no domínio da arcosseno, né? Bem, então, eu tenho o que, né? Que aqui a minha função arcosseno, ela é contínua no 1 sobre 2, né? Sim, ela é contínua em todo o seu domínio, né? O domínio, para ficar ciente, né? O domínio da função arcosseno, né? Ele é justamente a imagem, né? A imagem da função seno. E aí a gente viu que a imagem da função seno é menos 1, 1, né? Então, a função arco-cosseno, ela é contínua no menos 1
até o 1. Então, o meio está lá dentro, né? O número 1 sobre 2, que é 0,5, está nesse intervalo. Então, sim, ela é contínua, tá? Bem, então, eu tenho que a g, que é a função de dentro, o limite existe e dá meio, e a função de fora, que é a arcosseno, ela é contínua nesse valor, né? Que é no meio, 1 sobre 2. Então, pelo resultado, eu tenho que, né? O que é que eu concluo pelo resultado? Vou colocar bem aqui. Pelo teorema, vou até escrever aqui. Então, aqui é pelo teorema 8, né? Pelo teorema 8, eu tenho que o limite, né, de x tendendo a 1 da função f bola g de x é igual, né, ao f no limite, né, da função g. Não é isso? Isso é o que me dá o teorema 8. Mas bem, o teorema 8, quem é f bola g, né? Quem é f bola g? F bola g, eu mostrei, a gente calculou bem aqui, né? F bola g é justamente a função que eu quero, né? Porque eu escolhi fg de modo que f bola g fosse justamente a função que eu quero calcular o limite. Então, isso daqui, né, simplesmente vai ficar o quê, né? Isso daqui é a função f bola g, e eu vi que isso daqui é o limite da f, que no caso é a arcosseno, né? Arcosseno do limite, né? Do limite da g, que eu acabei de calcular já, é meio, tá? É meio. Então, é o arcosseno de meio. Arcosseno de meio, então, qual é o ângulo que o seno dá meio, né? É 30, ou π sobre 6, né? Se eu olhar em graus, é 30. Se olhar em radianos, π sobre 6, a gente trabalha sempre em π radianos, é π sobre 6, tá? Bem, então é isso. Professor, por que a resposta aqui do material está em uma ordem diferente, né? Bem, primeiro eu queria mostrar a ordem mais natural, digamos, pelo teorema, que é primeiro você analisar a função de dentro, né? Ou seja, primeiro você enxergar o seu limite ali, né? Você tentar enxergar como uma composição. Depois você analisa a função de dentro, olha o limite, né? Depois você olha se a função de fora ela é contínua no valor que você encontrou, no limite. Bem, isso sendo verdade, então é só você usar o resultado, né? A f sai ali, ou analogamente você pode enxergar como limite entrando na sua composição e perfeito. Aí, né? Aqui, por que ele fez mais direto, né? Por que ele foi feito nessa resposta aqui, né? Foi mais direta. Bem, foi pelo fato, tá, da função arcosseno ela ser contínua sempre, tá? Ela é contínua sempre no seu domínio, ok? Então, a gente não precisa se preocupar tanto, né, com o ponto que a gente vai obter, no final das contas, no limite da função g. Então, simplesmente, qual foi a primeira coisa que se olhou? A função de fora, tá? Aqui, inverteu-se um pouco o olhar das coisas. A partir do momento que a função arcosseno ela é uma função contínua, então pronto. Se ela é contínua, independente do limite que eu encontro aqui dentro, né, eu vou conseguir passar o meu limite aqui para dentro, tá? Enxergou-se desse modo. Então pronto. Eu tinha esse limite aqui para resolver. Observou-se que a função arcosseno ela era arcosseno, perdão, ela é contínua. Então, independente do limite que eu encontro ali dentro, né, eu já poderia passar o limite aqui para dentro, tá? Claro, depois, se eu encontrar um problema no cálculo desse limite, aí, né, é um problema que eu encontro lá na frente. Então, já se mostra o método não eficiente, né? Mas assim, se aparecer um problema, ele vai aparecer no meio do caminho. Então, se a função de fora ela é contínua, eu posso passar o limite para dentro. Aí, depois eu verifico o limite. Se tiver algum problema, aí a gente vê o que tenta fazer, tá?
Mas bem, você não vai estar atropelando nenhum passo, tá? Bem, e aí, a partir desse momento, ele já se preocupa somente em fazer a conta aqui dentro, né? Que é basicamente essa que a gente fez aqui, ó. Só que aqui, depois fatorou o denominador, cancelou, né? Ficou com isso daqui e calcula esse limite aqui, que dá meio, né? Aí já a cosseno de meio dá isso daqui. Dessa forma, tá? Ela é mais prática. No final das contas, ela é mais prática, tá? Então, sendo bem direto, né? Fazendo um resumo aqui. Como essa função de fora, ela é contínua, tá? Como a função de fora é contínua, no caso arco seno, então, o limite entra, tá? O limite entra. Basicamente, resumindo em poucas palavras, sendo bem direto, o limite entra, tá? Então, a função de fora sendo contínua, tá? O limite entra, ok? E aí, você vai olhar o limite, né? Claro que ele vai ter que existir e tal. Se ele não existir, então já não é dessa forma que você vai tentar resolver, ok? Bem, é isso, né? E claro, né? E depois o limite, né? Vai ter que estar dentro do domínio, porque imagina, se aqui você calcular, se nem por acaso esse limite aqui desse 10, né? 10. Bem, é um problema, porque o domínio da função, né? O domínio da função arcosseno, ela é de menos 1 a 1. Então, tinha um problema, né? Então, justamente o problema que o valor que você encontrou no limite não está no domínio da sua função f, né? Que é de fora. Então, e isso se enquadraria no caso de não é contínuo, né? Porque não está no domínio, tá? Então, seria outro problema, então, também não teria o limite ali no caso, tá? Mas na prática você passa o limite para dentro, né? Até destacar aqui. Então, sendo contínuo, né? A função de fora sendo contínua, você simplesmente coloca o limite para dentro e aí você vai tentar resolver esse seu limite e tudo mais, tá? Bem, vamos aqui. Outro resultado, tá? Outro resultado aqui bem similar, mas aí no caso a gente já vai estar trabalhando com as duas funções contínuas, tá? As duas funções contínuas, ok? Então, a f, a função de dentro, que é a g, ela é contínua, tá? No ponto A, certo? Nesse ponto A aqui. E a sua f, que é a função de fora, tem que ser contínua no g de A, tá? Para poder fazer sentido a sua composição, tá? Então, assim, aqui eu tenho o que, né? Você tem que o limite de x tendendo a A tem que da função g de x tem que tender a g de A, né? E, né? No caso, isso é dizer que a g é contínua, né? No caso aqui, o limite, né? Aqui da função aqui tem que ser contínuo, mas aqui o x, você vai olhar a continuidade dela no g de A, né? Ok? No g de A. Então, só ficar atento a esse detalhe, tá bom? Então, e aí o que é que você vai ter, né? Nesse caso, então, o resultado é muito melhor, tá? O resultado é muito melhor, porque se você tem f bola g, tá? Ela vai ser contínua no A, certo? Ela vai ser contínua no A. Então, aqui é aquele caso ideal, né? No teorema anterior, você não tinha continuidade para G, que era a função de dentro. Você só tinha continuidade na F, que era a função de fora. Aqui, se você tem a continuidade da F e da G, né? Claro, nos pontos ali específicos, então você vai ter a continuidade no ponto A, tá? Agora, se a F e a G são contínuas sempre, né? Você não precisa se preocupar com o ponto A, com o ponto B, né? Você vai ter, na verdade, que a composição vai ser contínua sempre também, tá? Ok? Sempre no domínio, né? Onde faz sentido ali a função, certo? Então, bem. Então, o que é dizer que a f bola g é contínua, né? Então,
é dizer que f bola g de x, né, com x tendendo a A, isso daqui é igual ao limite, né, é igual ao limite não, como ela é contínua, né, basta substituir, isso é f bola g no ponto A, tá? Então, isso daqui, né, é o que você diz que ela é contínua, tá? A mesma coisa, né, dizer que ela é contínua aqui no ponto A é dizer que o limite de x tendendo a A da função f bola g, tá, é igual a f bola g no ponto A, ou seja, só substituiu, né, o A no x aqui, certo? Aquela regra da substituição direta, digamos assim, tá? Para você demonstrar isso, é bem simples, tá? Ela é bem simples. É consequência do teorema anterior, porque você tem o seguinte, como a g é contínua, né, até já falei, ó, você tem que o limite, isso é porque g é contínua, né? Você enxerga aqui a g de A, por ela ser contínua, você enxerga, tá? Isso daqui como sendo o seu B, tá? O seu B desse teorema aqui, né? Aqui, ó. Você enxerga como seu B, tá bom? Bem, aí você tem que a F, né? Isso é a hipótese, né? Isso daqui é o primeiro ponto, né? Você tem que verificar. Aqui você já foi dito, né, que a f é contínua em g de A. Então, f é contínua em g de A. Que no caso de g de A, a gente está enxergando como sendo justamente o B. Então, ele satisfaz as condições do teorema, né, do teorema anterior aqui. Então, o limite da g é B, né, e f é contínua, né, contínua no B, tá? Então, satisfaz tudo que a gente quer, né? Tudo que a gente quer aqui, tá bom? Então, a gente pode aplicar aqui o resultado. Então, o limite da f bola g vai ser f de B, né? Então, pelo teorema 8, então isso aqui implica, né? Pelo teorema 8, que o limite da f bola g de x tendendo a A, isso daqui é f de B. Pera, né? Quem é o B, né? É f, B é justamente o g de A, né? Então, f da g de A, isso daqui nada mais é do que f bola g de A, né? Ou seja, o que eu tenho aqui é o limite de x, né? Esqueci aqui. É o f bola g de A. É isso daqui, ó. Ou seja, f bola g é contínua no A, tá? Só usar a definição aí de continuidade para g, né? E usar o teorema anterior, tá? Mas o mais importante né? A ideia que fica é a seguinte: se f é contínua e g é contínua, né? Se as duas funções são contínuas, né? Então a composição também será contínua, certo? E aí, só pequenas atenções aí aos pontos, tá? Mas isso se faz necessário na hora dos cálculos, tá? Bem, vamos lá. O exemplo 7, onde as seguintes funções são contínuas, tá? Onde são contínuas. Bem, no exemplo A, aí eu tenho uma função seno de x ao quadrado, tá? Seno de x ao quadrado. Então, bem, vamos olhar o seguinte. Eu vou olhar essa função aqui, seno de x ao quadrado, eu vou olhar como sendo uma composição, tá? Porque fica bem claro aí que eu tenho uma função seno e eu tenho uma função x ao quadrado, tá? Então, eu posso olhar isso como sendo, se eu pegar a função f de x para ser a função seno de x, vou pegar a função g de x para ser a função x ao quadrado, quando eu olhar f bola g, né, de x, então isso é justamente, tá, a função, tá, f de quem é x ao quadrado, g ao quadrado, g de x é x ao quadrado, né? Então, seno de x certo? Isso daqui, ou seja, a minha função h
é justamente a minha função f bola g, tá? Então, eu enxerguei a minha função h como sendo uma composição, tá? Tomando f como sendo a seno e a g como sendo a função x ao quadrado, tá bom? Bem, e aí, o que acontece, né? Eu vou usar o teorema anterior. Por quê? A minha função f, ela é contínua sempre, porque a função trigonométrica ela é contínua em R, né? Então, f é contínua em R, né? Porque f é uma função trigonométrica, f é a função seno, ela é uma função trigonométrica e ela é contínua no seu domínio. O domínio da seno é toda reta, tá? A função g, né? A mesma coisa, ela é contínua em R. Por quê, né? Porque a minha função g, no caso, é a função x ao quadrado. Ela é uma função polinomial, função potencial, tá? Então, ela é contínua em toda a reta, né? Todo o seu domínio, e o domínio dela é a reta toda. Então, função trigonométrica, função polinomial, potencial, a gente viu lá, tá lá no quadro, né, na aula anterior de funções contínuas. Então, pelo teorema 8, né, pelo teorema 9, então, pelo teorema 9, certo? Pelo teorema 9, a composição de duas funções contínuas ainda é contínua. Então, eu tenho que a função f bola g é contínua. Então, como vale para todos o R aqui e R aqui, eu não tenho problema nenhum em questão de domínio, né? Então, ela é contínua na reta toda, certo? Só que essa função aqui, a gente acabou de ver que é H, né? Então, a função H é contínua em R, tá? Na reta todinha, ok? Bem, então, vamos aqui agora. Aqui, novamente, eu vou enxergar como uma composição, tá? Então, a função de fora eu vou olhar como a função f de x igual ao ln de x, tá? A função g de x eu vou enxergar como a função 1 mais cosseno de x. Verifiquem aí, tá? Que a função f bola g de x é justamente ln de 1 mais cosseno de x. Certo? Ou seja, a minha função f ali, né, f grande, né, a minha função f grande é justamente f bola h. Então, eu olhei a minha função f grande como sendo uma composição de f e g, tá? Onde f é o ln e g é 1 mais cosseno de x, tá? Bem, e aí, com isso, né, eu tenho o que, tá? Eu tenho que a minha função g, ela é contínua sempre. Por quê? Porque eu tenho, aqui é um cosseno, é uma função trigonométrica, ela é contínua na reta toda, tá? Aqui é uma função constante, também é contínua em toda a reta, não tem problema nenhum, tá? E uma soma de duas funções contínuas na reta toda ainda é contínua na reta toda, tá? Então, eu tenho que g, ela é contínua em R, tá bom? Bem, agora, a minha função f, ela não é contínua na reta toda, tá? Por que que ela não é contínua na reta toda? Porque o ln, o domínio dele, tá? O domínio do ln é somente para x maior do que zero, tá? Então, fora isso, né? Fora essa restrição, ela é contínua em todo o seu domínio. Ou seja, essa daqui, ela é contínua, né? Aqui, certo? De zero a mais infinito, ou seja, valores positivos. Bem, aí você diz assim, ah, professor, então
eu digo que a função f bola g, ela vai ser contínua em zero a mais infinito, porque é a parte da interseção dos dois. Espera lá, cuidado, tá? Bem, então você está compondo duas funções que são contínuas em todo o seu domínio. Então, a única coisa que você vai ter que dizer é o seguinte: então, f bola g, né, ela vai ser contínua no domínio dela, tá? Então, onde fizer sentido essa função, ela vai ser contínua, tá bom? Bem, porque eu tenho restrições aí no meio, tá bom? Então, qual é o domínio da minha função, dessa minha função, tá? Bem, minha única restrição, né? Como a função de fora tem uma restrição no domínio dela aqui, eu tenho que olhar, tá? Isso daqui tem que ser positivo, certo? Então, eu só apenas vou ter que determinar o domínio da minha função, tá? Então, eu preciso que 1 mais cosseno de x, né, pertença ao domínio da f, né? Domínio da ln, tá bom? Então, eu preciso que isso daí seja positivo, né? Então, eu quero que 1 mais cosseno de x seja positivo, né? Isso daqui seja positivo, tá? Então, na verdade, o que eu posso pedir é que o cosseno de x seja maior que menos 1, certo? Seja maior que menos 1. Só que é o seguinte, o cosseno, o domínio do cosseno, né? O domínio da função cosseno, ele é igual a menos 1 a 1, né? E ele inclui em alguns pontos o 1 aqui, ó. Ele inclui em alguns pontos o 1. Que ponto, ou o menos 1, né? Que pontos são esses, tá? Que pontos são esses? Bem, você tem o cosseno de cosseno de π é igual a menos 1, tá? Cosseno de π é menos 1. Então, quando você olha no ciclo trigonométrico, tá? Se você prefere assim, aqui é onde você olha, né, o seu cosseno. Então, quem são os ângulos, né, no qual ele dá menos 1. Então, se você olha o ângulo assim, né, θ, então, esse daqui é o cosseno, né, até melhorando assim. Então, quando você faz assim, pega um ângulo θ, né, esse cara aqui é o cosseno do θ, né. Então, bem, um ângulo que você tem que tomar para você encontrar menos 1 é o ângulo, esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui todinho, que é 180 graus, ou π, né? Então, quando você toma esse ângulo aí, dá menos 1, certo? Então, o seu ângulo, né, tem que dar... o seu ângulo, quando você olha aqui, que você tiver sobre esse ponto, dá menos 1, né? Então, pode ser o π, né? Ou qualquer volta a mais que você dê, né? Qualquer volta a mais que você dê, sempre vai estar dando o menos 1. Então, na verdade, tá? Você vai ter que isso daí vai acontecer sempre que você fizer π e uma volta. Uma volta é 2π, né? Ou você pode dar uma volta, a partir do momento que você está aqui no π, você pode dar uma volta no sentido horário, no sentido anti-horário. Sempre você vai parar no ângulo, né, referente ali ao 2π. Então, você tem que tirar, na verdade, o π e todas as voltas, tá? Então, por exemplo, o que dá problema, né? O que dá problema aqui é quando o cosseno de x foi igual a menos 1. Isso acontece quando? Quando o x foi igual, né? Aí eu vou botar aqui π. Aí você pode pegar π, né, mais uma volta, ou seja, π mais 2π, que dá 3π, né? Mais 2π, 5π, né? E assim sucessivamente. E você pode menos 2π, que vai ficar menos π, menos 2π, que vai dar menos 3π, né? E assim sucessivamente,
tá? Então, são todos esses valores onde você vai ter que excluir. Esses pontos não fazem parte do domínio da sua função, tá? Então, a sua função, tá? A sua função, ela tem um domínio, tá? Então, a sua função f ali, o domínio da sua f, ela é igual ao quê? É toda a reta menos esses pontos problemáticos aí. Quem são os pontos problemáticos? Menos 5π, menos 3π, né? Menos π, π, 3π, 5π, 7π, né? E assim sucessivamente, tá? Então, pronto. O domínio da sua função f grande são todos, né? Todos os números, tirando esses números que eu descrevi aí, né? Aí, a sequência continua, né? 9π, 11π, né? E para o lado negativo também, menos 7π, menos 9π, menos 11π, menos 15π, tá? Ok. Mas aí já tá bem descrito. E aí, no mais, né? Essa f grande, ela é a composição de funções que são contínuas nos seus domínios. Então, a minha função f também vai ser contínua no seu domínio, tá? Então, f vai ser contínua onde? Nesse mesmo conjunto aqui, ó. Tá? Por falta de espaço, eu não vou escrever. Mas, sempre que fizer, tá? Sentido a composição, né? Então, vai fazer sentido a continuidade, tá certo? Porque f grande é a composição de f e de g, elas são contínuas no seu domínio, então a função composição também ela vai ser contínua no seu domínio, tá? Então, eu só olhei o domínio e aí tirei os pontos que tinha problema, tá? Então, a minha f grande vai ser contínua no domínio dela, tá? Então, f é contínua no domínio dela, é a conclusão aí da resposta, tá? Bem, vamos olhar aqui agora esse limite, certo? Esse limite, eu tenho esse outro exemplo 8, calcule o limite de x tendendo a 1 da raiz do ln do cosseno de x, tá bom? Bem, na prática, como que a gente pode ir fazendo, tá? Bem, a gente pode ir olhando, tá? Eu vou fazer aqui, você escolhe depois. Bem, eu tenho aqui o limite de x tendendo a 0, tá? Aqui eu tenho... Eu vou, antes de tudo, tá? Eu vou definir algumas funções. F de x vai ser a raiz quadrada de x, tá? A g de x vai ser o ln de x, tá? Eu vou pegar aqui um h de x como sendo cosseno de x. Não escolhi à toa, né? É porque aqui eu tenho no meio uma raiz, tenho um ln e tenho um cosseno, tá? Então, bem, e aí o que você nota, né? Querendo ou não, você está trabalhando com funções todas contínuas. Essa daqui é contínua no seu domínio, essa é contínua no seu domínio e essa é contínua no seu domínio. Que é o domínio dessa, né? Essa daqui é x maior ou igual que zero. Essa daqui é x maior que zero. E essa daqui é toda reta, tá? São os domínios e onde elas são contínuas, ok? Então, bem, e aí, eu deixo como exercício para vocês olharem, né? Que quando você pegar f, bola, g, bola, h de x, né? Isso daqui é justamente a raiz do ln do cosseno de x, tá? Fica aí como exercício. Bem, só que a f é contínua, a g é contínua e a h é contínua nos seus domínios aí, tá? Vou dizer apenas que elas são contínuas. Bem, então, como que eu posso olhar o limite? Bem, vou olhar aqui do cosseno de x, tá? Bem, essa função raiz de x aqui, né, que corresponde lá a f, ela é uma função contínua. A função raiz quadrada, ela é contínua, tá? Então, o que é que eu vou fazer, né? Bem, então o limite pode entrar para dentro dessa raiz, né? Então, o limite vai entrar, vai ficar o limite
x tendendo a zero do ln do cosseno de x. Bem, então agora o limite que você tem para calcular é esse, tá? E aqui, ó, é ln do cosseno, né? É como se você estivesse olhando a g bola h, né? Bem, só que a função ln, ela também é contínua aí no seu domínio, tá? Então, quando eu olho aqui para o ln, o limite também pode entrar para dentro do ln, né? Então, eu já tinha a raiz, que a raiz é um problema superado, digamos assim. E o limite pode entrar para dentro do ln, né? ln. Isso daqui, ó, é justamente a ideia, né? Lá do teorema 8. Quando a função de fora ela é contínua, tá? Quando a função de fora ela é contínua, o que é que eu tenho? Eu tenho que o limite pode entrar, tá? O limite pode entrar. Bem, e aí, o que é que eu faço? Bem, então aqui eu vou ficar com limite de zero, tá? Certo? Bem, aí agora, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui a raiz, né, do ln. Bem, qual o limite do cosseno de x quando x tende a zero, né? Bem, o cosseno é a função contínua, tá? Então, vai ficar apenas o cosseno de zero, né? Então, como ela é contínua, basta apenas substituir aí, tá? Bem, e aí é só calcular, tá? Então, vai ficar a raiz do ln. Quem é o cosseno de zero? É 1, né? Quem é o ln de 1? É 0, né? Quem é a raiz de 0? É 0. Então, o seu limite é igual a 0, tá? Seu limite é igual a 0, ok? Bem, professor, qual é o outro modo? Então, aqui, basicamente, a gente usou a ideia do teorema 8, tá? Vamos usar aqui o teorema 9, tá? Bem, aqui a gente ficava sempre olhando a função de fora, né? A função de fora, que era contínua, a ideia do teorema 8. No teorema 9, né? A gente vai usar o fato de todas as funções envolvidas serem contínuas, tá? Então, o que é que diz quando as funções envolvidas são contínuas? A composição, ela é contínua, tá? A função composição, ela é contínua. Então vamos olhar aqui. Funções f, g, h são todas contínuas no seu domínio, tá? Então, no final das contas, o que você quer olhar aqui, ó, é o limite, né, do ln do cosseno de x indo a zero, tá? Bem, só que aqui você olhou, né, justamente essa função como a composição de três funções contínuas. Bem, o teorema 9 lá tá para duas funções, mas vale para 3, vale para 4, tá? Quantas composições você tiver, não tem problema, certo? Então ele diz o quê? Se você quer calcular o limite da composição e todas as funções envolvidas são contínuas, então a composição é contínua. Então, isso daqui, né, o que você vai estar utilizando é o seguinte: o teorema 9, ele vai lhe dizer o seguinte, que o limite, vou até escrever na base de f bola g bola h, né, ele é contínuo, ele vai ser contínuo, tá? No domínio. Certo? Bem, então, em outras palavras, basta você verificar se faz sentido essa sua função no g. No zero, né? No x igual a zero. Bem, então aí você vai apenas, né, na prática, o que você vai fazer é o limite de f bola g bola h tendendo a zero, né? Isso vai ser f bola g bola h do zero, tá? Ou seja, o que você vai ter que fazer na prática é calcular a sua função no zero, tá? Então, calcular minha função no zero, como ela é contínua, né? Ela vai ser raiz do ln do cosseno de zero, tá? Ou seja, o que estava aqui passou para cá, tá? Em um passe de mágicas. Então,
vai ficar raiz do ln, cosseno de 0 é 1, né? ln de 1 é 0, raiz de 0 é 0, tá? Também, aqui eu demoro para responder porque eu vou explicando passo a passo, tá? O porquê, dizendo qual é o teorema e tal. Mas se for para resolver, somente assim, somente resolver, né? Você pode calcular de forma bem rápida, tá? Claro, se for numa prova, se for numa alguma atividade avaliativa, você vai explicando, né? Vai justificando, porque eu quero justificado. Mas assim, se você está interessado apenas no resultado, você faz bem rápido, observe, né? Uma linha, 2 linhas, você resolve, tá? Apenas observando a composição e vendo que as funções envolvidas são contínuas, tá? Professor, um detalhe, né? Mas você falou que a função é contínua no domínio. Como é que eu vou... Onde que nessa conta aqui está envolvida que está no domínio? Bem, é meio que fica subentendido, tá? Quando você substitui, né? E aí, se você não encontrou problema nenhum, então é porque estava no domínio, tá? É meio que fica desse modo. Por exemplo, um problema, né? Se você tivesse, por exemplo, fosse o limite... Vamos fazer aqui um exemplo aqui por fora, né? Fosse menos π, né? Na hora que você substituísse, ficava aqui menos π, né? Cosseno de tirar o menos, deixa só o π aqui. Fosse e na π, né? E na π, a gente viu ainda agora que o cosseno de π é menos 1, né? Ficaria um menos aqui. Bem, já daria problema, né? Porque eu tenho um ln de menos 1. Menos 1 não está no domínio do ln. Então, entende? Então, isso significaria que o π não estava no domínio da minha função, certo? Ok? Mas, bem, quando você substituiu o zero, tudo funcionou? Você calculou tudo? Então, estava no domínio, tá? Então, essa parte aqui meio que você não tem que se preocupar, tá? Olhou que as funções são contínuas nos seus domínios, né? Você só substituiu, conseguiu calcular, não deu problema? Acabou, certo? Vamos aqui agora no teorema do valor intermediário, o TVI, tá? Bem, esse é um resultado, tá? Uma propriedade aí das funções contínuas. E ele diz o seguinte: suponha que a sua função f, você tem uma função contínua, está no intervalo fechado, AB, tá? Então a sua função foi definida aqui no intervalo AB, ó. AB, certo? É onde ela está definida. Ou onde você vai analisar, tá? Você está considerando o intervalo AB fechado. N é um número qualquer entre f de A e f de B. Então, digamos que você tem aqui f de A, f de B. N é qualquer valor entre esses dois, tá? Então, N é qualquer valor entre esses dois. No caso, tá aqui um N aqui, certo? Aí, o que é que acontece? E aí, claro, né, você vai considerar o f de A diferente do f de B para você poder falar em um número entre eles, né? Certo? Aí, o que ele lhe garante, né? Ele lhe garante que existe um número C, tá? Que a imagem dele é justamente, tá? Existe aqui esse C e a imagem desse C é justamente o N que você tinha pego entre f de A e f de B, tá? Então, isso, né? O que esse teorema lhe garante? Que se você tem aqui o f de A e o diferente do f de B, a sua função, tá? Ela vai ter que assumir todos os valores, tá? Ela assume todos os valores entre A e B, certo? Ela assume todos os valores entre A e B. Então, sua função no ponto A, ele era f de... Vamos dar, digamos que no A ele era 1, certo? E no B, vamos dar valores aqui. No A, e digamos que isso daqui era 1. No B, tá? No B, aqui, sua função era 10. Então, sua função vai ter que passar por todos os valores, né? Então, se você leva o x do A até o B, a sua função vai ter que passar em todos os valores entre 1 e 10, tá? Então, todos os valores intermediários entre 1 e 10 vão ser atingidos pela sua função
em algum instante, tá? Então não tem como você sair do 1, em algum momento pular um certo valor e aí continuar e chegar no 10. Não tem, tá? Sua função sendo contínua, todos esses valores eles serão atingidos, tá? Sua função vai ter que assumir todos esses valores, tá bom? E aí, assim, ele diz que existe alguém no domínio, né? Existe alguém no domínio. Por exemplo, quando eu escolhi esse N aqui, né? Ele diz que existe alguém aqui, né? Que a imagem dele, né? É correspondente a esse N que você tinha escolhido, tá? Mas ele não diz que existe apenas um, né? Existe apenas um C desse. Não, né? Pode ser, ele diz que existe, tá? Pode ser que exista um, pode ser que exista dois, três, tá? Vai depender da função e do N que você está olhando. Por exemplo, se você tivesse escolhido esse N aqui um pouquinho mais acima, né? Esse N aqui só tem um valor correspondente, né? Que é esse N aqui. Então, ó, observa, né? Só tem um valor correspondente. Se você tivesse escolhido agora, como aqui no caso B, um N um pouquinho mais abaixo, né? Esse N aqui um pouquinho mais abaixo, o que acontece? Quando você olha aqui no gráfico, né? Digamos que você já tem um gráfico, você traça, ele tem vários pontos. Esse ponto aqui, então, correspondente a esse C1, a imagem dele dá N. O C2, a imagem dele dá N. E o C3, a imagem dele dá N. Então, aqui você tem 3 valores e 3 pontos aqui, ó, correspondentes com a imagem N, tá? Enquanto aqui, ó, você só tem 1, certo? Então, ele garante, o resultado garante que existe um C desse, né? Que tem a imagem N. Mas pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 3, né? E assim vai, tá? Depende do gráfico e depende do N que você quer tomar. Então, a ideia é essa, tá? Que todos os valores entre A e B, eles serão assumidos, tá? Não tem como o seu gráfico saltar algum valor, não. Então, bem. E aí, fica evidente quando você imagina o seu gráfico, né? O gráfico de uma função contínua como sendo o gráfico, né? Que não tem saltos, não tem quebras, tá? Então, fica fácil, né? De você imaginar. Então, você supõe o seguinte. Eu tenho meu gráfico, então aqui, ó, A, F de A, certo? Que eu tenho aqui o ponto dele, né? O B e o F de B, então o ponto dele é esse, tá bom? Eu vou escolher um valor aqui entre A e B, no caso é esse N. Quando você traça aqui a sua reta, né? Igual a N, Y igual a N, ela vai interceptar o gráfico em algum ponto, né? Em algum ponto. E aí, no caso, aqui seria o C, né? O C lá, né? Então, trabalhando um pouco mais aí, né? A gente tem o quê? X, Y, tá bom? Aí, imagina que eu tenho um A, tenho um B. Vou colocar aqui o F de A, vou dar valores, vou chamar de 1 de novo aqui, né? Então, o gráfico, ele passa nesse ponto. Aqui, o gráfico também, eu sei que ele chega no final nesse ponto, e aí vou dizer que é no 10, no 1 e no 10, tá? Bem, e aí, o que acontece, né? Bem, então, eu sei que a função é contínua, digamos que eu não conheço o gráfico, né? Digamos que o gráfico está escondido aqui, eu não desenho ainda. Então, mas eu sei que no A, né, vale 1, no B aqui vale 10. Vou dar valores aqui também para o A e para o B, né? Vou dizer que aqui é o 2, aqui é o 5, né? Só para... Certo? Aí, o que acontece? Então, eu sei que no 2 vale 1 a minha função, no 5 ela vale 10, tá? E eu vou traçar aqui uma reta, tá? Uma reta, vou colocar aqui, traçar a reta aqui no 6, certo? Aqui, o meu N, aqui no caso 6, tá? Minha reta. Então, o que vai acontecer? Meu objetivo agora é construir o gráfico, né? Digamos que, qual é o objetivo? Você tem que fazer o gráfico que sai do A, né? O gráfico que sai do A, chega aqui nesse ponto, mas ele não passa pela minha reta, né? Não passa pela minha reta vermelha do N igual a 6. Você não consegue, tá?
A função sendo contínua, você não consegue. Você vai, em algum momento ele tem que atravessar, certo? Em algum momento ele tem que atravessar. Para você conseguir, o que é que você tinha que fazer, né? Você tinha que vir aqui e dar um salto, certo? Você tinha que dar um salto de algum modo, certo? Mas a partir do momento que você faz um salto, a função não é contínua, porque as funções contínuas do gráfico não tem salto, não tem quebra, né? Você poderia, não, professor, eu posso fazer assim, ó. Aí aqui eu faço aquela bolinha assim, quer dizer que não tá aí, né? E faço aqui e o pontinho boto fora. Também não pode, essa função não é contínua com um gráfico desse modo, né? Então, tente fazer imaginar um desenho que não atravesse pela reta, tente fazer a curva que saia desse ponto, chegue nesse, né? Sem tirar a ponta do lápis, né? Aí você diz, vou por aqui, professor. Espertinho, né? Bem, essa reta aqui ela é infinita, tá? Essa reta ela é infinita, certo? Bem, e se você fizesse isso, não era o gráfico de uma função, né? O ponto teria duas imagens. Bem, então, a partir do momento que o gráfico, digamos que é esse agora, né? Aqui você tem justamente o seu C, né? Então, digamos que era o 4, né? Então, ele seria o seu C que você procurava, tá? Ou seja, e isso, eu fiz aqui o n igual a 6, qualquer valor que você bote aí, entre 1 e 10, tá? Você vai encontrar, né? Essa propriedade vai ser verdadeira. Dependendo do valor, vai existir algum aqui, né? Que tem essa imagem 6, tá? Ou então, olhando equivalentemente, né? Qualquer reta que você passe, vai cortar o seu gráfico, tá? Pode ser que seja em um ponto, pode ser que seja em dois, né? Vai depender muito do gráfico, ok? Mas a ideia é essa. Bem, então, vamos ver aqui uma aplicação disso, tá? Que mais na frente, talvez, quando vocês forem ver cálculo numérico, eu acho que no terceiro período e tal, vejam mais aplicações disso, tá? Que é um método para você tentar encontrar a raiz quadrada, tá? Lá. Mas aqui a gente vai apenas garantir que existe, ok? Existe uma raiz quadrada. Bem, como que a gente pode fazer isso? Você olha para essa função, essa daqui, tá? Vou olhar para a função f de x igual a 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2, certo? Então, o que é que você quer? Essa função aqui, vamos olhar, ela é uma função polinomial, ela é contínua em R, certo? Contínua em R, uma função muito boa, ok. E aí, ele está dizendo assim, mostre que existe, né, uma raiz entre 1 e 2, né? Você não tem esse gráfico ainda, tá? Mostre que existe uma raiz entre 1 e 2. Não está dizendo para você dizer quem é a raiz, tá? Está dizendo para você mostrar que existe, tá? Ok? Então, voltando aqui, só uma observação, né? Esse teorema aqui do TVI, ele não lhe diz quem é o C, tá? Ele não lhe diz quem é o C. Ele diz que existe é um teorema que a gente diz que ele é um teorema de existência. Ele só garante que existe. Ele não lhe diz quem é, tá? Ok? Mas bem, então é justamente o que a gente quer aqui na raiz. Você não quer, ele não quer que você diga quem é a raiz, só que você garanta que existe, tá bom? Garanta que existe, ok? Bem, então vamos lá. Professor, como que eu vou utilizar, né? Como que eu vou descobrir isso? Bem, vai ser pelo TVI, tá? Pelo Teorema do Valor Intermediário, ok? Bem, como? Certo. Vou olhar o seguinte. Eu vou olhar, tá? Primeiro eu vou calcular quem é o f de 1. O f de 1, certo? Ele é quem, né? Vai ficar 4, 1 ao cubo, menos 6, 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2. Então, isso daqui vai dar 4, né? Isso daqui vai dar menos 6, mais 3, menos 2, né? Então, isso daqui vai dar menos 1, certo? Vai dar menos 1. Vou calcular aqui quem é o f de 2,
certo? O f de 2. Então, vai ficar 4 vezes. Vou botar logo aqui, né? 2 ao cubo dá 8, né? Menos 6 vezes 2 ao quadrado, 4, certo? Mais 3 vezes 2, menos 2. Bem, então, aqui vai dar 32, menos 24, mais 6, menos 2. Né? Então, 32 menos 24 dá 8, né? Mais o 6 dá 14, menos 2 dá 12, certo? Então, bem, eu não sei quem é o gráfico dessa função, tá? Eu não sei quem é o gráfico. Mas vamos botar aqui algumas informações. Bem, no 1, vou botar bem aqui, o 1 e o 2. No 1, eu sei, né, que eu já calculei, né? Eu sei que o f de 1 dá menos 1. E daqui eu estou dizendo, né, o f de 2 é 12. Então, no 1, a imagem é menos 1. Tá? E no 2, deu 12. Tá bem aqui. Certo? Então, aqui é o menos 1. Aqui é o 12. Tá? Bem, então, a minha função é contínua. Eu posso estar olhando aqui, considerando um intervalo fechado, 1, 2, né? Certo? Intervalo fechado, 1, 2. O gráfico passa nesse ponto aqui, né? Nesse ponto e nesse ponto. Certo? Então, observe. Se eu faço o meu n igual a 0, né? Igual a 0, porque o que é que você quer no final das contas, né? Vamos deixar bem claro o que que a gente quer. Eu quero saber que existe, né, um x0 aqui. Saber, existe um x0, né? Tal que, né? Aquilo ali seja 0, né? X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 seja igual a 0. Ou seja, né? Isso aqui é f de x0, né? Seja 0. Então, você quer saber se existe um x0, né? Tal que a f de x0 seja 0, né? Bem, então eu faço aqui o n igual a 0, né? Por quê? Eu olhei o f de 1, deu menos 1. O f de 12 deu 0. Eu quero alguém que a imagem seja 0. Então, quando eu faço o n igual a 0, né? Eu estou olhando justamente essa reta aqui, ó. Né? Porque alguém aí nessa reta, a imagem dá 0. Então, é aquela pergunta, né? Eu vou traçar o gráfico, em algum momento ela vai ter que cruzar essa minha reta aqui, igual a 0, né? Então, em algum momento ela vai ter que cruzar, tá? E esse ponto aqui onde cruzar, ó, é o meu x0 que eu quero, né? Mas quem que garante que existe esse x0, né? Quem que garante que o meu gráfico vai cortar essa reta, né? Quem garante é o teorema do valor intermediário, tá? Porque a minha função é contínua, eu posso estar olhando o intervalo fechado de menos 1, ou intervalo fechado de 1 a 2, tá? O f de 1 é menos 1, o f de 2 é 12, né? Então, eu estou pegando, né, um valor de n entre menos 1 e 12, tá? Entre menos 1 e 12. Então, o teorema do valor intermediário, né, garante que existe um x0 entre 1 e 2, tal que o f de x0, no caso c, né? Vou até botar o c aqui, que é para ficar igual, né? Vou botar até em verde mesmo, porque existe um c, tal que c ao cubo, c ao quadrado, 3c, c igual a 0, né? Então, vou até escrever assim, como f é contínua,
no intervalo, né? Certo? No intervalo 1, 2, certo? F de 1 é igual a menos 1 e F de 2 é igual a 12, né? E, né? 0, né? Como é que ele fala aqui, né? E, né? N é um número entre F de A e F de B, então no caso é entre 1 e 2, e F, botando assim, pertence, né? A menos 1 e 12, ou seja, o 0 está entre menos 1 e 12, né? Então, pelo TVI, existe, né, um C que está onde? Está entre, né, A e B, né? Está entre A e B. No caso, A e B, para a gente, é 1 e 2. Tal que, né, o F de C é 0, né? Ok? Então, esse daqui, né, é o Nzão lá, né? Então, esse 0 é correspondente a esse daqui, né? O valor que a gente escolheu, certo? Esse daqui, ó, faz o papel do A e esse faz o papel do B, né? Então, o C está entre A e B, né? Certo? Aqui é como se fosse o F de A e o F de B, né? O N tem que estar entre F de A e F de B. No caso, o N é o 0, está entre menos 1 e 12, tá? Isso daqui que a gente escolheu, né? Isso daqui que a gente obteve, na verdade, F de C igual a 0, é justamente o que a gente queria, né? Porque F de C igual a 0 é eu dizer que 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 é igual a 0, né? É o que está aqui, certo? E eu escolhi F porque eu chamei isso daqui de F, né? E queria uma raiz, ou seja, um valor que zerasse essa função, ou seja, que zerasse essa equação aí, né? Que correspondesse a essa equação, tá? Bem, então é isso, tá bom? Então ele garante que existe uma raiz, tá? Uma raiz entre 1 e 2, tá bom? E aí, de fato, né? O gráfico verdadeiro é esse, ó. Aqui é 1, aqui é o 1, né? Aqui é o 2, né? E de fato existe essa raiz aqui, ó, tá? De fato existe essa raiz, ok? Aí nesse quadrinho é o gráfico verdadeiro, né? Ok? Então, simplesmente o seguinte, se você olha, calcula a ideia que fica por trás, né? Se você calcula em um extremo, né, em um certo valor, né, a sua função é contínua e tal. Aí você calcula em um certo valor, deu negativo, calculou em outro valor, deu positivo, pelo TVI, entre esses dois valores, né, tem uma raiz, né, tem uma raiz. Se não deu positivo, deu negativo, entre os dois tem uma raiz, que a sua função se a sua função for contínua, né? Bem, aqui é nosso último exemplo, tá? A gente tem o seguinte. Mostre que existe um número, θ, tá? Tal que o cosseno de θ é igual a θ. É engraçado, né? Tipo assim, você calculou a função e deu o próprio valor, certo? Então, no caso, a função cosseno. Então, será que existe, né? Por exemplo, quando eu faço o cosseno de 0, dá 1, né? Quando eu faço o cosseno de π, dá menos 1, né? Quando eu faço o cosseno de π sobre 2, dá 0, né? Aí, você olha, quando você faz o cosseno de π sobre 3, dá meio, né? Dá 1 sobre 2. Aí você pergunta, será que existe um número que o cosseno dá igual ao... Na hora que eu calculo o cosseno desse número, dá o próprio número, né? Sei lá, por curiosidade, vai que você pensa numa coisa dessa, tá? Então, na verdade, existe, tá? Está pedindo para a gente provar, tá certo? Bem,
E o que é que a gente faz, né? Bem, eu vou olhar aqui para uma função. Função f de x, eu vou olhar como sendo a função cosseno de x ou θ, é a mesma coisa. Cosseno de, vamos botar θ, né? Comecei com θ no enunciado, vou botar θ. Menos θ. Então, a função vai ser cosseno de θ menos o θ, tá bom? Muito bem. Então, o que é que eu quero, né? Bem, se eu quero, eu vou escrever x mesmo aqui. Cosseno de x menos x, tá? O que é que eu quero, né? Eu quero que o cosseno do θ seja igual ao θ. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de dizer que o cosseno de θ menos θ é zero, tá? Então, eu chamo isso daqui de uma função f, tá? Então, vou pegar f de x igual a cosseno de x menos x. O que é que eu quero, né? Eu quero garantir que existe θ, eu quero dizer que existe θ, tal que, certo? F de θ seja zero, tá? Ok? É isso que eu quero saber. Existe, né, esse θ, que o f de θ seja zero, né? Bem, então, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. É o que eu falei para vocês ainda agora. Se eu calculo uma função, essa função é contínua, né? Só olhando, né? Antes de tudo, essa função é contínua? Bem, a minha função f é uma função cosseno de x. É uma função trigonométrica, ela é contínua no domínio. Que é o domínio do cosseno? É a reta toda. Ok. A minha função x aqui, né? É uma função contínua? Sim. É uma função polinomial, né? Ela é contínua no domínio, que é a reta toda. Diferente de duas funções contínuas, ainda é contínua. Então, a minha função f é contínua na reta toda ainda, né? Função muito boa, tá? Bem, então, o que eu falei no final do exemplo passado? Se eu tenho uma função, tá? Ela é contínua, aí eu calculo em um valor, ela dá positiva, calculo em outro valor, ela dá negativa, então, entre esses dois valores existe uma raiz, tá? Então, vou botar aqui. Então, eu calculo aqui, eu tenho um valor aqui, tenho um valor aqui. Calculo aqui no A, calculo aqui no B. No valor A, digamos que deu positiva, né? Calculei no B, deu negativa. Então, em algum ponto, ela vai ter que passar pelo zero, né? Esse aqui seria o C, né? Lá do TVM, né? Do TVI, quer dizer, TVI, né? Bem, então é o que a gente vai fazer aqui. Vamos buscar aqui uns valores onde eu calculo a minha função e ela deu um valor positivo e na outra ela deu um valor negativo. Bem, vou calcular f de zero. Só para f de zero, quem é? Vai ser o cosseno de zero menos zero. Cosseno de zero é 1, menos zero dá 1. Deu um valor positivo. Muito bom. Vou calcular f de... Aí você pode chutar um valor aí, né? Ok? Vou pegar um valor fácil de calcular, vou pegar de π sobre 2, né? Que seria equivalente a 90 graus. Então, vai ficar cosseno de π sobre 2 menos π sobre 2. Quem é o cosseno de π sobre 2, né? O cosseno de 90 graus é zero. Menos π sobre 2. Vai dar menos π sobre 2. Então, isso deu negativo. Ótimo, né? Nosso chute inicial já funcionou. Encontrei um valor positivo, encontrei um valor negativo. Então, né? Então, o que é que eu tenho, né? Eu posso pegar aqui o A para ser zero, o B para ser π sobre 2, certo? E aí, o que mais? Eu tenho o A para ser zero. Então, o F de A, né? Que é o F de zero, deu 1, né? O F de π sobre 2 deu menos π sobre 2, né? Então, eu vou pegar o n lá, né, igual a zero, pertencente
entre as imagens, né? No caso, entre menos π sobre 2 e 1, certo? Então, fazendo analogia, né, aqui, né? Como se esse valor aqui, né, tivesse dado o menos π sobre 2 e nesse valor aqui tivesse dado o 1, né? Certo? O n, novamente, eu estou pegando o n para ser o zero, né? É o n igual a zero, certo? Então, como f é contínua, né? É contínua no intervalo AB, né? Ou seja, no 0 π sobre 2. Ela é contínua a reta toda, em particular nesse intervalinho aqui, né? Aí pelo TVI, né? Pelo TVI, temos que existe o C, né? Que eu vou chamar de θ. Tá ok. O f de θ é zero, né? Mas o f de θ ser zero, né? Isso significa o quê? Cosseno de θ menos θ igual a zero. Okay? Ou seja, quando eu passo θ para o outro lado, né? Então, é cosseno de θ igual a θ. Então, existe, né? Existe o θ, e eu não coloquei aqui, né? Mas, tá tendo assim, existe o θ, ele pertence, né? Entre o A e o B, ou seja, entre 0 e π sobre 2. Então, além de dizer que existe, eu ainda digo assim, ó, tá entre 0 e π sobre 2, né? Falando em ângulo, tá entre o ângulo 0 e 90 graus, certo? Então, bem, existem várias outras aplicações, mas eu creio que esses dois exemplos já dá para ter uma boa noção e já tem bastante coisa para vocês estudarem, tá bom? Em relação a esse conteúdo. Então, obrigado pela atenção até aqui, pessoal. Bons estudos, tá? E até a próxima aula.